Chorem, amados irmãos. Então, meus amados, quero levar uma mensagem para vocês, porque a palavra diz o seguinte: sem emuná, sem fé, é impossível agradar Yahweh. Então, e emuná, fé, confiança, convicção, né? Então, como a gente vai viver em confiança se a gente não conhece o Ser Supremo Criador, né? Então, eu quero levar vocês a um entendimento, né, da necessidade de colocar toda a nossa esperança, confiança em algo. É pelemunar. Eu vou começar esse vídeo lendo Hebreus 11 todo. E aí a gente prossegue depois da leitura de Hebreus 11. Vamos lá, meus irmãos. Veja bem, a palavra diz assim, Hebreus 11. Escrituras transliteradas. Então a palavra diz assim, Hebreus 11 é um texto grande, mas é importante, né? É importante que as pessoas entendam esse texto e entendam o que eu quero expressar nesse vídeo. A emuná é a firme certeza das coisas que se esperam, é a evidência daquilo que ainda não vemos. Foi porque tiveram essa emuná, essa fé, essa convicção, que grandes homens de Yahu receberam o testemunho de aprovação de Yahu. E a emuná que nos dá a entender que o mundo inteiro foi criado pela palavra de Yahu. Quer dizer que o que existe foi criado a partir do que não se vê. Foi a emuná que inspirou Abu a fazer a Yahweh um sacrifício mais agradável do que Caim. Abu é Abel, né? Aceitando a sua oferta, Yahweh mostrou a Abu que era perdoado, ainda que já esteja morto. Abu continua a dar-nos uma lição. Pela emuná, Canoque foi levado para o Shomayal sem experimentar a morte. Um dia deixaram de o ver porque Yahu o tinha levado. Isso foi assim, para que antes lhe foi mostrado que agradou a Yahu. Ora, sem emuná é impossível agradar Yahu. É necessário que quem se aproxima dele creia que ele existe e quer recompensar os que sinceramente o buscam. Pela emuná, Enoque creu quando Yahu o avisou de coisas que ainda estavam para acontecer. E consciente da sua gravidade, começou a construir uma arca, na qual salvou a sua família. Esse ato de emuná foi com a condenação dos que não quis aceitar aquele aviso. E assim Enoque obteve o direito de ser justificado pela emuná. Pela emuná, Abraham obedeceu quando Yahu o chamou e partiu para uma terra que lhe prometia dar, como uma herança. E foi, sem mesmo saber para onde ia, sempre em resultado da sua emuná, ele aceitou habitar nessa outra terra como um estrangeiro, vivendo em tendas, tal como Yahutsak e Yahokaf, aos quais Yahu fez também a mesma promessa. E que Abraham esperava aquela cidade solidamente estabelecida, cujo arquiteto e construtor é Yahu mesmo. Pela emuná, Sorá, mulher de Abraham, pôde ter um filho, apesar da sua idade avançada, pois teve por digno de emuná aquele que lhe havia prometido. Digno de confiança, digno de, né? Convicção, a confiança, a emuná é confiança, né? E foi assim que uma nação inteira veio de Abraham, já velho demais para ter filhos.
o fato é que dele descenderam tantos milhões quanto as estrelas do firmamento, ou os grãos de areia à beira-mar. Todas essas pessoas viveram na Emuná e morreram sem terem visto o cumprimento das promessas. Mas foi como se as vissem de longe e, crendo nelas, aceitaram-nas. Porque todos eles fizeram tudo isso na esperança do Messias, né? Pela promessa do Messias que viria. Eles reconheciam que aqui na terra eram estrangeiros, vivendo de passagem. E os que reconhecem isso mostram claramente que buscam a sua verdadeira pátria. Se tivessem querido, teriam podido voltar à terra de onde tinham saído, mas não. E que eles tinham em vista uma muito melhor, um país do Shual Mayal. Por isso Yahu não se envergonha de ser considerado o seu Yahu, porque lhes preparou uma cidade. Pela Emuná, Abraham ofereceu um sacrifício. Pela Emuná, Abraham ofereceu em sacrifício seu filho Yahudsaque. Quando Yahu quis experimentá-lo, é verdade. Ele ofereceu a vida de um único filho, que era o cumprimento da promessa de Yahu. De fato, Yahu tinha dito que seria através de Yahudsaque que viria toda a sua descendência. Mas Abraham sabia que Yahu era poderoso até para fazer ressuscitar. É nisso aí que a gente vai continuar o vídeo, né? É essa a certeza de que não importa nada. Yahu pode tudo. E no fundo, foi isso que aconteceu. Foi como se ressuscitasse. Pela Emuná, Yahudsaque abençoou Yahokaf, mudado para Jacó. E Yahudsaf é Isaac, né? E Yausão, mudado para Esaú. Garantindo coisas que diziam ainda só respeito ao futuro. Pela Emuná, Yahukaf, já próximo de morrer, abençoou cada um dos filhos de Yahusaf. E, apoiado ao seu bordão, adorou Yahu. Pela Emuná, Yahudsaf, igualmente, do fim da vida, falou da saída do povo de Yahu do Egito, dando ordens sobre os seus restos mortais. Pela Emuná, os pais de Mehushua esconderam durante 3 meses depois de nascer. Viram que era uma criança formosa e não temeram a ordem do rei. Pela Emuná, o mesmo Mehushua, já homem feito, renunciou o título de filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Yahu do que por um tempo limitado gozar de uma vivência onde reinava o pecado. Olha que interessante essa palavra, meus amados. Vamos meditar sobre isso. Preferiu sofrer o desprezo por amor ao Mehushai, achando que isso era um bem superior às riquezas do Egito. Olha só. Um bem superior às riquezas do Egito. O Egito é o mundo. Não foquem nas coisas do mundo, né? Pela Emuná deixou o Egito sem temer o rei, né? Mantendo-se firme, como vendo aquele que é invisível. Pela Emuná celebrou a Páscoa e mandou aspergir o sangue do animal para que, quando viesse o querubim destruidor matar os filhos mais velhos, fossem poupados da família de Yalchoru. Pela Emuná atravessaram os Yahushuarulitas o mar vermelho, como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, morreram afogados. Pela Emuná caíram as mulheres de Yarishó, que é Jericó, que foi corrompido como Jericó, né? Yarishó. Depois de o povo de Yalchoru ter marchado à volta deles por 7 dias. Pela Emuná, Rabi, que tinha sido uma mulher de má vida, recebeu com tranquilidade os Yahushualitas. Aquela palavra aqui eu dou as mudanças nas palavras paz, tranquilidade. Paz é calma, né?
Então, pela emuná, Rabi, que tinha sido a mulher de má vida, recebeu em tranquilidade, com paz, como as pessoas conhecem, os Yaushulitas enviados para espiar a cidade, e não morreu com os que não acreditavam em Yahu, de quem hei de eu falar mais? Assim, Shaul fala, de quem eu hei de falar mais? Falar-me-ei o tempo que quisesse ainda falar de Gedeon, de Boruão, de Sansão, né? Sansão, e tem uns nomes que é difícil até para mim ler, tá? Iaptaque, Daúd, Shamuel, dos profetas, pessoas que pela emuná conquistaram nações, praticaram a justiça, obtiveram as realizações das promessas, fecharam boca de leões, anularam a força do fogo, escapou de morrer a espada, da fraqueza, tiraram forças, foram valentes nas batalhas, fizeram recuar exércitos de estrangeiros, e houve mulheres que receberam os seus entes queridos ressuscitados. Outros foram torturados, preferindo morrer a ficarem livres, porque esperavam que, pela ressurreição, alcançasse uma vida melhor. Outros foram ridicularizados, açoitados, acorrentados em prisões, até morreram apedrejados, cerrados ao meio. Outros foram tentados a relegar a sua emuná. Acabaram por serem mortos a espadas. Houve os que andaram vagueando pelos desertos e pelas montanhas, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, escondendo-se em covas e em cavernas, sem amparo, perseguidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Todos esses, embora tenham tido a prova que Yahu tinha satisfação deles, não receberam o que lhes tinha prometido. Então veja bem, todos esses que foram citados até agora, meus amados, tinha a prova de que Yahu tinha satisfação deles, e não receberam o que lhes tinha prometido, porque Yahu tinha reservado para nós coisas melhores, e queria que eles viessem também a participar delas juntamente conosco. Essa palavra é muito forte, meus amados. Eu quero apresentar para vocês o Ser Supremo Criador, o Ser Supremo Criador, Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente e Onipotente. Esse Ser Supremo Criador. Eu vou colocar coisas aqui que eu acho que todos conhecem, que não tem necessidade de eu ir na palavra para mostrar para vocês a palavra. Esse Ser Supremo Criador, ele abriu o Mar Vermelho. Autoridade sobre a natureza. Ele fez pão cair do céu para alimentar o povo dele. Ele jorrou água de pedras para matar a sede do povo dele. O Vale dos Ossos Secos, meus amados, é uma coisa tremenda. Eu vou até ler, em Ezequiel 37, né? Ele levou Ezequiel a um vaso, né? É assim, a palavra começa assim: a mão do ruim, Ser Supremo Criador, estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar-se a viver? A Ezequiel Kozokiu respondeu: ó soberano Yahu, só tu o sabes. Então ele disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Urim, do Ser Supremo. Assim diz o soberano Urim a esses ossos: ao soberano Yahu, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida.
Então vocês saberão que eu sou Yahweh, o Ser Supremo Criador. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E quando profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele, o Supremo, me disse: profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, diga: assim diz o soberano Malquiriu, o soberano rei Yahweh, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé. Era um exército enorme. Meus amados, esse é o Ser Supremo Criador. Então eu quero continuar aqui. Veja bem, ele faz um impossível, meu querido. A história de Davi e Golias era fora de lógica. Davi venceu Golias. 300 homens derrotaram multidões, milhares de exércitos estrangeiros. Sansão, o nome dele eu citei no Hebreus ali, no nome original dele. Sansão derrotou um exército inteiro dos filisteus, um homem só, com a força de Yahweh, pela força de Yahweh, pelo poder de Yahweh. Ele cura, Yahweh cura doenças incuráveis para nós, ele multiplica pães. Yahushua multiplicou pães pelo poder, pela força de Yahweh. Ele tem domínio sobre a matéria. Ele andou sobre as águas, domínio, autoridade sobre a natureza, ressuscita mortos. Você tem domínio sobre vivas, sobre os vivos, sobre a morte e sobre a vida. Ele tem domínio, ele tem controle, ele tem autoridade. Ele traz à existência aquilo que não existe, pelo poder da sua palavra. Ele traz o que quiser à realidade. Ele pode fazer homens de pedra. Você lembra da passagem que ele disse, aqueles que diziam ser filhos de Abraão? Ele diz assim, até das pedras eu posso suscitar filhos de Abraão. Ele pode transformar pedras em homens, em filhos dele. Ele faz animal falar. Vocês já conhecem isso. Ele pode fazer um animal falar como nós falamos. Salmo 34, deixa eu ver se eu acho o Salmo 34 rápido aqui. Não, nem precisa de ver, né? Nem vou olhar isso pra gente não. Vocês podem andar. Quem, né, subiu ao céu, desceu, quem encerrou todos os ventos das suas roupas? Quem é ele? Qual o nome do seu filho? Qual o nome dele? Qual o nome do seu filho? Se és que sabe. Isso é uma pergunta. Ele mede, Isaías 40, eu acho, diz assim, ele mede as águas na concha da mão. Você já fez uma concha na mão? Deixa eu ver aqui, ó. Com a concha na mão, deixa eu ver como eu vou fazer aqui para vocês verem. Faz uma concha na sua mão, faz uma concha na sua mão, querido. Ele mediu as águas do mundo inteiro na concha da mão, a grandeza desse Ser Supremo Criador. Ele chama cada estrela pelo seu nome. Você lembra da história de Daúde na cova dos leões? Pelo poder dele, pela força dele. Os 3, Sadak, Sadak, né? Os nomes originais deles são até difíceis, deixa eu ler eles aqui. Eles estão aqui, ó. Deixa eu ver aqui. 26, cadê o 30? 3, 30. Sadak, nos nomes corrompidos são Sadak, Mesaque e Abidnego, não é? Mas os nomes deles... não está aqui, peraí, só um minutinho. Mishaú, Ozorialro e Canamialro. Os nomes originais: Sadraque, Canamialro, Mesaque
Nis, Mishuaú e Abednego, Osor e Alro. E tirou eles, né? Do fogo, né? Eles passaram pelo fogo e não se queimaram. Quem é esse? Né? Esse é o Ser Supremo Criador. Olha a força e o poder dele. Ele mostrando a força e o poder dele. Tudo que ele quer é confiança. Esse Ser Supremo Criador, ele quis dar vida eterna ao homem desde o propósito inicial dele. Ele ia dando aos poucos, gradativamente, o homem ia herdar a natureza de algo. A desobediência e a independência, gerado pela soberba, que a soberba é a locomotiva que conduziu tudo isso, fez com que, por um tempo pré-determinado por Yahu, ele recuasse nesse propósito. Né? Porque nenhum dos planos dele é frustrado. Mas ele recuou um pouco nesse propósito. Eu estou usando essa palavra recuar, não sei se é a ideal para falar, tá certo? Mas para vocês entenderem. Ele recuou um pouco nesse plano, né? Por um tempo. E, a partir daí, começou a escolher homens obedientes para cumprir esse propósito de dar vida eterna ao homem, do homem ter a natureza que ele tem, né? Ele começou a escolher, e é o que? A obediência. Ele olha pela obediência, pela confiança nele, olha todos esses. Os homens de algo, eles confiam nele, independente de circunstâncias, independente de qualquer coisa. Então, veja bem, ele vai recolher de toda essa geração aqueles que ele viu, teve obediência nele, que teve emuná nele, e que andou em obediência a ele, que confiou nele, a confiança. Porque todos esses fizeram tudo pela confiança. Os emissários, olha, os profetas tiveram confiança. O que passaram os profetas e todo esse povo que é citado em Hebreus, fizeram tudo pela confiança, né? Meu querido, e se você for moído, se te moer e passar você num moedor, e algo pode te trazer de volta. Ele pode reconstituir tudo, ele pode restaurar tudo, ele pode trazer você à forma original, mesmo você moído. Ele trouxe os ossos secos, não trouxe? Você pode virar pó e ele pode te trazer de novo. E é essa confiança que nós precisamos andar nela. Não é verdade, né? A palavra diz que olhos não viram, nem ouvidos ouviram o que Yahweh tem para nós. O que preparou para aqueles que confiam nele. Nem olhos viram, nem ouvidos. Então pense, meus amados. Veja bem, o que Yahweh tem para nós não é isso que foi plantado nesse mundo. Esse mundo foi plantado pelo maligno. Toda a estrutura desse mundo, veja bem, comunicação, vamos dizer assim, as pessoas dizem que o mundo está evoluindo. Evoluindo para quê? Né? Não foi isso que Yahweh preparou para esse mundo. Não foi o que rege esse mundo, as coisas desse mundo, porque por isso que ele diz, não ameis o mundo nem o que há nele. Yahweh tem algo muito maior, que olhos não viram, ouvidos não viram, e nem penetrou em coração humano, que Yahweh preparou para aqueles que confiam nele. Essa palavra confiança é mais importante, porque fé é confiança, emuná é confiança. É isso. Então veja bem, olha, imagina só, ele translada, ele leva um de um lugar para o outro num piscar de olhos. Ele fala e a coisa surge. Olha bem o olha bem, atenta para isso. A locomoção de como é no reino dele, nas coisas dele. Ele tem avião. Você acha que ele anda de avião? Ele pode até andar, se ele quiser, ué. Mas ele precisa de um avião. Ele precisa de um telefone. Ele ouve. Nós temos hoje aqui nessa terra. Nessa terra, na nossa terra, nós temos 8 bilhões de pessoas. Ele ouve 8 bilhões de pessoas ao mesmo tempo.
Ele vê os oitos dessa terra ao mesmo tempo. E olha que tem uma criação muito mais extensa que isso. E ele vê, percebe tudo, tem ciência de tudo. É onisciente. Então, meus amados, o que eu quero levar a vocês a entenderem, né? Não se deslumbrem com as coisas desse mundo. Não coloque suas confianças nas coisas desse mundo. E a confiança precisa estar em algo. Não é o bolso seu. A confiança sua não pode estar no bolso seu. Não pode estar nas coisas que você tem. A confiança sua precisa estar em algo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque ele... É por isso que eu estava até meio quebrantado quando eu estava lendo, porque ele estava falando comigo e eu falei, vou fazer agora. Porque eu quero transmitir aquilo que quer transmitir, eu espero que isso toque o coração de vocês. Então a confiança em algo, não interessa a circunstância, não interessa o mundo, não interessa o que façam com você. Os dele foram moídos nesse mundo. Lê Hebreus para você ver. Quantos, né, foram torturados, maltratados. Foram levados para a cova de leões, para ser comidos por leões, ralados pela rua, foram feitos de tochas. Porque eles tinham essa confiança, meus amados. Então para eles isso não importava. Eles agiram pela confiança em algo. Né? Então assim, esse mundo, ele embutiu em você que a confiança sua tem que estar em outras coisas. Então veja bem, eu quero falar uma coisa que algo colocou no meu coração. Eu sei que muitos não veem dessa forma, mas é o que ele falou assim, fala assim, abertamente. Fala que ritualidade e religiosidade é para quem tem dúvida, não emuná. Para quem não tem intimidade comigo. Para quem não me conhece. Olha, ele, não, vou te dizer claramente, porque eu não estou aqui brincando nas coisas. Né? Agora são quase 3 horas da manhã, faltam 5 para as 3. Eu sabia que eu não conseguiria dormir enquanto eu não colocasse para fora aquilo que ele estava colocando no meu coração. Aos poucos eu falo ali aquilo, um pouquinho ali nas redes sociais, de zap, com irmãos no dia a dia, eu coloco uma coisa ali, coloco uma coisa aqui para outro. E assim, é gerado na hora, não é nada programado, é na conversa. Depois ele junta tudo em mim e eu vou e coloco tudo no vídeo. E faço em obediência a ele somente. Né? Então o que ele quer levar vocês a entenderem. A força e o poder, o domínio, quem é ele. Nós precisamos saber quem é nosso poder, a autoridade, que ele pode todas as coisas. Você vai preocupar com o quê? Você vai viver preocupado com o quê? Você vai colocar sua confiança em quê? Em quê? Não é verdade? Não entra na pilha do mundo, meus amados. O que ele tem para nós é muito superior a toda essa tecnologia, todas essas coisas que esse mundo apresenta. Tudo que foi colocado nesse mundo aqui foi pelos seres caídos para iludir o homem. E toda a tecnologia que eles têm é uma troca com esses seres caídos. Os seres caídos passam a informação da tecnologia. Vocês podem ver dos Mefilins que começou ali, passando para os seres caídos, os anjos, os malares que cruzaram com as mulheres, que fizeram relação aqui com as mulheres, que geraram seres, geraram os Nefilins, seres grandes, fortes e inteligentes. E esses anjos ensinaram para eles tecnologia, ensinaram para eles o DNA, aí fizeram aquelas, juntaram, né? Fizeram, eu esqueço como colocar, mas juntaram DNA humano com animal, fizeram atrocidades nisso aí. E esse povo é quem tem trazido esses entendimentos, o conhecimento. Não é nada disso que rege esse mundo, não é nada disso que Allah preparou. Imagine você, meus amados. É coisa muito deslumbrante. Você usa 10% do seu cérebro. O cara mais inteligente que tem nesse mundo aqui, ele usa 10% do cérebro dele. E os outros 90%?
Aí dizem para você que os seres mais evoluídos, nós somos a obra-prima de algo. Nós somos os seres mais evoluídos, porém limitados. Fomos limitados pela desobediência, pela independência do Criador do Universo. Mas Ele nos criou como obra-prima, como o ser mais evoluído dele. Creia nisso. E Ele vai abrir esse leque ainda para nós. Para aqueles que confiam nele, que colocam a sua esperança nele. Acho que a palavra em si, ela diz muita coisa, né, meus amados? Então atentem, né? Louvado seja Yahweh até eternamente. Só Ele é soberano, né? E tem domínio, controle, Ele tem autoridade mesmo. Yahweh é a raiz de tudo. Yahweh é a fonte de tudo, a vida, o poder, a força, o domínio, a autoridade, a energia, o poder. Yahweh. O que Ele não pode fazer? O que é impossível para Ele? Por que você teme alguma coisa? Aqueles que temem algo não têm razão para temer a mais nada e ninguém. Entendeu? Bota toda a sua confiança em Yahweh. E todos que Ele vai, e a escolha dele está aí. Daqueles que confiam nele, que colocam a sua esperança nele. Esquece de ritualidade e religiosidade. Aproxime-se de Yahweh. Sintonizem com Yahweh. Tenham intimidade com Yahweh. Conheçam Yahweh. Só assim você pode vencer. O resto é ladainha. Afinal, né? Louvado seja Yahweh eternamente. Abração a todos.